outra situação. Totalmente diferente é aquela pessoa que passou por um trauma. Que não foi só um traumatismo, que não foi só uma frustração, que foi um trauma profundo, uma experiência que ameaçou a constituição do eu, ou que causou uma ruptura nessa constituição do eu. É diferente. É por isso que nós não podemos falar, não podemos julgar o sofrimento do outro a partir de nós mesmos para dizer: você está sofrendo por isso? Você tem tudo na vida e continua com vontade de morrer? Só fala em suicídio? Ou tem pessoas que se revoltam: olha, eu fico revoltado de ver, a pessoa tem tudo, não passa fome, não sei o quê, e mesmo assim quer suicidar, e eu aqui lutando, e mesmo assim, eu continuo querendo viver. Peraí. São situações diferentes. Aquela pessoa que tem tudo e mesmo assim quer suicidar, ela tem uma falha interna. É porque ela sofreu um trauma com uma consequência muito grave que fez com que ela perdesse o desejo de continuar. Que fez com que ela perdesse a capacidade de se alegrar no mundo. Que interrompeu uma sequência de desenvolvimento psicomotor, afetivo, que fez com que ela perdesse a capacidade de acreditar que o mundo é bom, que o outro é bom. Essas são algumas das consequências danosas de um trauma. É quando a gente percebe que a pessoa perdeu a capacidade de se reinventar, porque alguma coisa incidiu no desenvolvimento dela tão profundamente, tão intensamente, que ela não pode mais acreditar no outro e por isso ela não acredita que ela mesma seja capaz. E nem sempre ela tem a memória desse trauma, porque depende da época em que isso aconteceu e da intensidade que isso aconteceu. Então, nós falamos agora que são inúmeros traumas, né? Podem acontecer situações de negligência na primeira infância, daquela preocupação materna primária que eu falei, do ambiente facilitador. Esse ambiente pode ser um ambiente negligente, em que pode acontecer um trauma profundo no bebê, na vida do bebê, no desenvolvimento psíquico do bebê. Essa mãe pode não corresponder com essa segurança. Ela pode não ser confiável para o bebê, né? Inúmeras situações podem acontecer que ameaçam a integridade do bebê. As crianças, as psicoses infantis nos mostram, por exemplo, que o bebê não pode fazer a passagem das diferenças eu, não eu. E ele fica, então, sem poder diferenciar a realidade externa de realidade interna. É isso que a esquizofrenia nos mostra, por exemplo. Mesmo que exista uma predisposição genética, ela não explica. Só a predisposição não explica. É preciso que outros fatores, e aí vários estudiosos, Bateson, por exemplo, da Escola de Palo Alto, americano, nos mostrou isso. Que os vínculos não confiáveis, o que a gente chama de duplos vínculos, facilitam o desenvolvimento da esquizofrenia, né? E, de certa forma, dos transtornos bipolares também. Por quê? Porque é uma negligência nesse ambiente de maternagem, no vínculo, né? E essa negligência foi tão profunda em determinado momento que não se pôde estabelecer linguagem. O bebê ficou impedido, né, de estabelecer uma relação de eu diferente do outro, realidade interna e realidade externa. Linguagem, né? As psicoses mais graves
tem um comprometimento de linguagem, o indivíduo fica na proto-linguagem, com gritos, com sussurros, mas não desenvolve a linguagem, né? Às vezes a ruptura acontece no momento posterior em que a linguagem está estabelecida, mas no momento do surto tem ali a indiferenciação da realidade interna com a realidade externa. É sinal de que o sofrimento psicológico é tão profundo que o sujeito não suporta, né, a realidade. E aí ele substitui a realidade externa pela realidade interna para suportar viver, né, para não ter para não se aniquilar. A psicanálise mostra, os estudos nos mostram que os traumas infantis dessa primeira fase promovem consequências graves, por exemplo, como na vida adulta, transtorno de ansiedade generalizado, pânico. O pânico é um retorno, ou é um reflexo, nós podemos pensar no retorno ou como um reflexo, da angústia primitiva que o bebê sente. É quando ele é negligenciado. O pânico, o medo de morrer, o medo de se despedaçar, né? Porque nós temos que diferenciar. O medo é quando tem uma questão real. O medo é de um perigo real. Mas o pânico, ele não é de um perigo real. Ele é de um perigo psicológico, é de uma angústia primitiva de despedaçamento, de morte. Então, a clínica psicanalítica tem nos mostrado que o transtorno de pânico, que a angústia de pânico, do pânico, própria do pânico, ela é um reflexo lá da negligência infantil, né, da primeira infância, do ambiente de segurança, né? Houve uma negligência ali em que o bebê teve essa angústia primitiva de despedaçar-se, de morrer. Inúmeros sonhos mostram a queda no vazio. Então eu caí como eu caía no vazio, né? Como se fosse despedaçar-se. A disjunção entre o psiquismo e o corpo, né? São produtos ou consequências de traumas dessa primeira fase, de quando a linguagem ainda não está estabelecida, quando é só uma linguagem de afeto, né? Os ataques ao corpo, a automutilação, pessoas que se automutilam, que se cortam, que se ferem, né? Que se machucam ou que têm necessidade de se punirem, de sentir a dor no corpo como se fosse uma forma de integrar esse corpo novamente ao psiquismo, de sentir que sou eu, que eu realmente estou sentindo alguma coisa, que eu estou presente, que eu estou aqui. Por que através da dor? Porque existiu uma disjunção, né? Uma separação do psiquismo com o corpo em algum momento em função de um trauma lá no início. E quando essa angústia volta, o corpo se separa novamente. E aí a pessoa vai e se mutila como forma de sentir dor para entender que o corpo está ali. É muito triste isso. E isso é diferente de uma pessoa neurótica que teve essa proteção inicial. Então essa pessoa não vai poder nunca compreender o que esse outro que está se mutilando passa. Esse outro que está se mutilando teve uma interrupção no seu desenvolvimento, teve uma ruptura, teve uma interrupção no seu desenvolvimento emocional, na continuidade da ideia de corpo, né, na continuidade do corpo com o psiquismo. É preciso que ele seja novamente acolhido num processo psicoterápico, que se sinta num ambiente de segurança para dar continuidade a esse desenvolvimento, né, e poder superar, adquirir mecanismos internos de superação dessa angústia primitiva de despedaçamento. E aí eu estou falando dos traumas de negligência.
na primeira infância e os traumas sexuais. E quando acontece, os traumas sexuais, gente, é muito triste, é um crime muito profundo, é um crime muito grave. É um crime muito grave, porque a violação, ela não é só a violação do corpo, ela é uma violação da vida mesmo, é uma violação da vida psíquica, da possibilidade de continuidade da pessoa. A marca, né, de um trauma sexual é muito profunda, porque ameaça, não só porque é um ataque ao corpo que não está preparado ainda para isso, né? É uma violência, mas também porque leva a não acreditar mais no outro. A psicanálise nos mostra que os traumas sexuais serão tão maiores quanto mais negligenciados eles forem. O que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? Que é necessário o reconhecimento do trauma. Porque, infelizmente, os pais nem sempre têm condições de impedir, que às vezes nem imaginam. Veja bem, quando é o avô que abusa, né? Quando é alguém que está dentro da casa, e na maioria das vezes são pessoas próximas, né? As experiências mostram que, os relatos nos mostram que a maioria das vezes as situações de abuso acontecem dentro do âmbito familiar ou do âmbito de amigos, né? E que nem sempre os pais têm como verem, né? Ou proteger, impedir que aconteça, eu quero dizer, né? Então, às vezes é o próprio pai, às vezes é o irmão mais velho, às vezes é um tio, um parente, o padrinho, o padre, né? Pessoas que não se imaginava, né? Então, nem sempre é possível impedir, mas aconteceu. O que se pode fazer? Proteger, reconhecer. Por quê? Se a violação aconteceu, mas a proteção aconteceu, você mostra para a criança, que você é adulto, mostra para a criança que ela tem proteção. E você a ajuda então a reconhecer que realmente algo de absurdo aconteceu com ela, que não poderia ter acontecido, mas que ela tem em quem confiar, ela tem proteção. Agora, quando ela, ao contrário, se desmente a situação do trauma, o desmentido, é muito pior, é muito mais grave. Porque ela fica totalmente desamparada. Quem ela poderia acreditar, quem poderia protegê-la, não acredita nela, desmente, às vezes foi culpa sua. E ela fica confusa. Essa confusão gera consequências gravissíssimas do trauma de abuso sexual, né? E a psicanálise tem nos mostrado que existem diversos destinos de acordo com a condução. Por isso que a proteção, por isso que a prevenção, por isso que falar com os pais, ensinar para os pais os sinais de que a criança, às vezes ela não manifestou, mas ela muda o humor, ela fica mais agressiva, ela começa a se lavar muito, a lavar as mãos, ela se afasta, ela se isola, né? Ou a criança tem choros, tem pânico, tem medo noturno, volta a fazer xixi na roupa. São sinais. É importante que os pais, que os professores, né, que as pessoas tenham conhecimento desses sinais de alerta, né, de mudanças no humor da criança. Ela não é uma criança que brinca mais, é uma criança que está muito irritada ou que está muito isolada, que tem adoecimentos frequentes, né? Essas mudanças no humor, no cotidiano da criança, tem que ser investigada pelos pais, pelos professores, pelas pessoas que estão próximas, né? Tem que se entender, porque a criança é intimidada por aquele que abusa. Normalmente aquele que abusa,
Ou ele seduz com muito carinho, ele engana a criança e ele constrange a criança e faz com que ela se sinta culpada. Será que fui eu que causei isso? Nem sempre ela conta. E quando ela finalmente conta, é preciso se acreditar nessa criança. Mesmo que depois vai identificar que foi fantasia, mas de início você acredita. Você tenta entender, você investiga. Não vai logo dizendo que não é verdade. Não cria essa confusão. Primeiro investiga, primeiro olha, primeiro conversa, primeiro verifica a possibilidade, verifica o que aconteceu, cuidado. É o que nós precisamos todos enquanto sociedade, enquanto professores, enquanto pessoas, adultos que cuidamos dos outros, né? Enquanto vizinhos. Nós precisamos cuidarmos mais uns dos outros e das nossas crianças, né? Das pessoas que estão em torno de nós. Uma vez reconhecido, é diferente. Ela sente que ela tem apoio para superar isso. Porque ela está novamente com a sensação de que tem alguém ali com ela que pode protegê-la. E quando não tem o reconhecimento, e quando não tem a proteção, ou quando era aquela figura que deveria ser a figura de proteção que se torna o agressor. São situações muito graves. Uma ruptura se faz. E aí depende do que a criança tem de história anterior. Se ela não já foi negligenciada no passado. Se ela já pôde constituir um pequeno eu, né? Tem pessoas que têm lembrança do trauma. O trauma aconteceu quando eu tinha 8 anos, o trauma aconteceu quando eu tinha 10 anos, o abuso aconteceu quando eu tinha 7 anos. Mas ela já tinha uma pequena estruturazinha ali, né, de proteção, de eu que pôde superar, de certa forma, né, ao que a gente chama de trancos e barrancos, né, com todos os sofrimentos, mas ela conseguiu ir vivendo. Mas depende, se ela já tiver sido negligenciada? E se não for o primeiro trauma, se teve uma negligência anterior, né? Então, quais consequências isso pode levar para a vida da pessoa?